bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. E nessa temporada estamos estudando um tema essencial para a vida de um jovem cristão. Conflito. Qual é a cosmovisão adventista sobre a luta entre o bem e o mal? Essa compreensão ela é fundamental para você compreender não só a existência ou qual foi a origem do mal neste mundo, mas especialmente para você poder compreender um pouco mais, de forma mais profunda, sobre o caráter de Deus. Então, eu queria agradecer você que tem acompanhado a gente até agora. Chegamos aí na nosso quinto episódio e hoje não vai ser diferente, nossa semana não vai ser diferente porque o tema está muito, mas muito interessante. Vai fazer a gente voltar um pouquinho lá no passado para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo agora e o futuro que nos aguarda, tá bom? Eu tenho a alegria de poder receber aqui também mais uma representação do nosso projeto aqui do Ano Missão, da divisão sul-americana, que está aqui atuando, plantando nova igreja aqui no bairro do Tatuapé. E também temos a presença ilustre de alguém que vocês vão... gente, já é cadeira cativa aqui, já vocês vão ver quem que é essa pessoa que está aqui com a gente, tá? Eles representam muito bem os jovens missionários, os pastores aqui da nossa Associação Paulista Leste. Bom, eu tenho o prazer de apresentar aqui ela, gente. Olha, ela é biomédica, instrumentista cirúrgica, ela já foi missionária aqui no Brasil, já foi preceptora no IABC, ela, gente, missionária de mão cheia, direto da Bolívia para o Brasil. Moneda, não. Neda! Bem-vinda, Neda, nosso podcast No Contexto. É muito bom te receber aqui. E tem sido um prazer poder conviver de mais perto assim com você, tá? Bem-vinda! Obrigada, pastor, um prazer para mim. Vão escutar um pouquinho de um portunhol, vão continuar escutando, né? Mas a gente dá um jeitinho lá. Então, a gente está muito feliz, né? Por estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente estudou na semana. Mas eu tenho o prazer também de apresentar a vocês a outro missionário da nossa equipe, ele baiano, professor de Educação Física, o Felipe. Olha aí, Felipe. Oi. Prazer imenso estar aqui, compartilhando não apenas aqui a lição, mas também esse projeto. É uma alegria muito grande e uma alegria maior também por apresentar ele, que é pastor da comunidade hispana, é pastor na essência, aquele pastor que cuida com carinho, que instrui, pastor Yuri Prada. Valeu, obrigado por ter falado aquilo que a gente combinou. Que alegria poder estar aqui mais uma semana. Geralmente os pastores hispanos, a gente tem que falar o nome todo, viu? Yuri Prada. Valeu, pastor Leal. Alegria. Eu não posso jogar contra o ungido do Senhor, pastor, eu não posso. Mas ele pode, né? Aí é briga de patente alta. Forte. É uma alegria estar aqui mais uma vez aqui nesse podcast, poder falar com a nossa juventude, especialmente com essa bancada aqui tão ilustre, né, tão especial do Ano Missão, que está incríveis, aí que estamos conhecendo e aprendendo a amar a cada dia. E quero apresentar aqui também o nosso líder, né, o grande leão aqui da nossa mesa, né, um dos apresentadores do YouTube mais famosos que nós temos aqui. Pastor Fabrício Leão, que está aqui com a gente. Vulgo Cecílio. Um abraço, Cecílio. Tamo junto aí. É o seguinte, a gente está aqui tendo a alegria de receber aqui essa turma especial, o pastor Yuri, que é nosso pastor aqui da comunidade hispana, que é um dos projetos que estamos apoiando aqui com a equipe do Ano Missão aqui da divisão. A Moneda. Moneda perdida. Não, achada por Deus. Glória. Mas a Neda tem sido assim uma benção pra gente aqui também, o Filipão também, né? Aliás, você disse que acompanha o podcast lá na Bahia, é isso mesmo? Isso. Tanto que quando o pastor fez o convite para participar, eu fiquei muito feliz, porque pensar que alguns meses atrás eu estava assistindo, e eu era professor da classe de jovens, que legal. Eu assisti, é uma satisfação muito grande. Um abraço aí pra tua galera lá da igreja. Pronto, são 3 abraços especiais, mas eu serei bem rápido. O primeiro abraço é para a Igreja Central, de lá do distrito de Brasília, em Guanabi, minha comunidade jovem lá, que eu amo muito e que estou morrendo de saudades. De onde eu vim, de Brumado, a comunidade jovem também, meus amigos jovens lá da Igreja Central de Brumado e a Sociedade Jovem do Alto Marão em Vitória da Conquista.
Olha aí. Terra do meu pai, viu? Vitória da Conquista. Olha Isso. aí, cara. Pastor, a gente descobriu que o mundo é grande, mas é pequeno. Temos muitos amigos Muitos em comum amigos aí. em comum. Top. Caramba, mais amigos, é verdade, hein? Pastor Danilo aí também. Dani. Você encontrou um dia desse. É amigo dele de infância, mesmo. Uhum. É verdade. O Danilo Gabriel, Gabriel. a Marina, que Muito cantam legal. na banda jovem. Muito bom. Que bom poder saber que estão se encontrando aí. Um abraço aí para nossos irmãos aí, lá da Bahia, Nordeste, Norte, Centro-Oeste também aqui de São Paulo. É muito bom poder ter vocês aqui no nosso podcast. Não esqueça da Bolívia também. E viu? Bolívia, claro. Cochabamba. Bolívia. Noutra comunidade. É, nossa, Que legal, comunidade. que bom que você tem acompanhado aí. Compartilha esse conteúdo, tá bom? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram, Jovens Adventistas da PL. Acompanhe lá os bastidores aí do nosso podcast, os participantes, o corte da semana, o tema da semana, além de toda a agenda, todos os projetos, treinamentos, encontros aqui da nossa associação. Beleza? E também queremos aqui desafiar você a assinar o nosso canal, tá bom? Se inscreve lá. Paulista Leste, procura lá pelo nosso podcast no contexto, para acompanhar não só os conteúdos anteriores, também o da semana, e a minutagem aí de cada dia para você poder aproveitar da melhor maneira possível o conteúdo desse podcast, que se propõe a ser um recurso a mais aí para te motivar, te animar a continuar aí firme na sua experiência com Deus através do estudo da Bíblia e da lição da Escola Sabatina, tá bom? Eu queria começar esse momento pedindo ao Felipe aqui, em homenagem a todos os nordestinos e baianos aí. Ele nasceu aqui em São Paulo, gente, mas ele foi embora para Bahia com 10 anos. Tem muitos amigos aqui em São Paulo, que já tem reencontrado alguns deles aqui na Zona Leste. Mas olha com a gente aí, Felipe. Pede a bênção de Deus aí, igualzinho na classe da Escola Sabatina. Pede a Deus a orientação do céu aí pra gente poder estudar o tema da lição dessa semana, que tá top demais. Olha aí. Pai Santo, soberano Deus, Deus de amor, de graça e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, principalmente a bênção da salvação e da tua misericórdia, Senhor. Amém. Como nós vamos estudar e vamos recapitular essa lição, nós somos pecadores, merecíamos a morte, mas ainda assim o Senhor enviou o seu Filho amado para que ele morresse em nosso lugar. Que o seu Santo Espírito fale de forma poderosa, ilumine a nossa mente para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tema da semana, gente, aí na tela, ó, a deserção da humanidade. Como é que essa deserção aconteceu? É um texto muito conhecido, muito recorrente, é o início de tudo. Como é que o sofrimento, a dor, a morte passou a fazer parte da história da humanidade? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso e aprofundar um pouco mais aí dentro do contexto do grande conflito do bem e o mal, tá? Eu vou ler o texto base aqui, tem todo o capítulo, leia o capítulo 15 aí todo, capítulo 3, todo o capítulo, e especialmente do verso 1 até o verso 15. E eu vou ler aqui o primeiro registro do evangelho na Bíblia. Os teólogos chamam esse texto de proto-evangelho, né? Porque é o momento em que a Bíblia profeticamente anuncia o momento em que Jesus entraria nessa realidade, o descendente da mulher, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. E embora tenha sido ferido, ele veio aqui para cumprir a sua promessa. Mal o pecado tinha entrado na história da humanidade, Deus já tinha estabelecido o seu plano para salvar a humanidade através do envio do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Gênesis 3, verso 15, a Bíblia diz assim, olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A Bíblia apresenta aqui uma descrição do momento em que Adão e Eva se afastam de Deus, o relato da queda, é descrito tudo aqui, toda a discussão da serpente, né, o de Satanás que usou aquela serpente para poder enganar Adão e Eva, fazendo-os duvidar de Deus, da palavra de Deus, afastando eles das orientações que Deus havia dado para eles. Aí depois que houve a questão da queda, se afastaram, ficaram com vergonha, nus, e tentaram cobrir a sua vergonha, não quiseram mais se encontrar com Deus, né, que era algo que era recorrente, comum no dia a dia deles. E aí depois vem aquele diálogo todo, e aí um dá desculpa, joga para o outro, e diz que a culpa um é do outro, e termina Deus dizendo sobre aquele animal, chamando ela de maldita, curiosamente, né? Sobre Adão e Eva não chamou maldito, mas sobre a serpente disse maldita, que é o contrário de abençoada, né? E disse que Deus iria suscitar, né, um descendente, né, para poder esmagar a cabeça da serpente. A mesma serpente citada lá em Apocalipse capítulo 12, né? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E aqui é feita uma promessa, né? Não só de que Deus enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente, para tirar o poder da serpente,
mas também para causar uma inimizade. Essa parte bem importante, viu? Entre os descendentes da mulher, representando aqui a igreja, né? E os descendentes da serpente. Igualzinho a primeira parábola que a gente estudou aqui, a primeira parábola que falou sobre o joio e o trigo, né? Deus tem as sementes, né? Representando os filhos de Deus, né? Que são lançados sobre a terra e que são o trigo, e também o inimigo tem as sementes que ele lança nessa terra também, neste mundo. São os descendentes de Satanás que praticam o mal, vivem nesse estilo de vida, não só praticando, mas levando outros também a praticarem o mal. Aqui não é diferente. Também aqui já é apresentado esses dois grandes grupos, né? Entre aqueles que servem a Deus e fazem parte do povo de Deus, os descendentes de Deus, e também aqueles que vão ser descendentes, ou chamados de filhos da serpente, né? Que fazem e seguem as orientações de Satanás. Bom, esse é um texto muito interessante. Como é que começou tudo isso? É o que a gente vai descobrir agora. Tirem na tela aqui, já está aqui. Eu queria que vocês tentassem descrever para nós aqui qual é. Imagina, Felipe, você está um dia desse assistindo em casa e tal. Mas e agora, ao vivo aqui, mano? Qual é a impressão que você teve aí da tirinha da semana? Que recado Deus passou para você? Que spoiler você já conseguiu extrair aí da lição da semana? A primeira lição é o cuidado de não cair no mesmo erro que Eva, que quando a serpente falou, ó, certamente você não vai morrer. E ela comeu o fruto e na hora ela não morreu. E o inimigo ele faz a mesma coisa com hoje. Muitas vezes ele tenta, a gente peca e acha que isso não vai ter consequências. E por mais que a consequência ela não venha imediatamente, mas uma hora quando nós encontrarmos com Deus, assim como Eva ali, quando ela tem um encontro com Deus e ela sente vergonha, a gente corre o mesmo erro de viver uma vida em pecado e imediatamente não sofrer as consequências, mas quando chegar o dia do encontro com Deus, infelizmente, talvez aí o encontro não seja tão bom como nós esperávamos. Sim, bom, ok. E aí, qual é a impressão de vocês dois aí? Vocês estão de Cochabamba aí? Vocês se entendem, tá? Você dá primeiro ou Joe? Você. Joe? Ok. Caramba. Eles falam assim espanhol pra gente não entender, sabia? Agora eu vou ficar famoso lá em Cochabamba, porque ela vai mandar esse vídeo pra meus amigos de quando eu morei lá em Cochabamba, 2014. Vai lembrar dele. Muito interessante, né, essa tirinha, porque a palavra deserção, eu até fui buscar no dicionário, ela tem que ver com o abandono do lugar que se frequentava por dois motivos, ou por compromisso ou por afinidade. Então eu abandono um lugar. Quando eu conheci a Cristo, eu me lembro que eu abandonei muitos lugares porque eu quis, por compromisso, né? Então, deserção. O que é deserção? É abandonar um determinado lugar. Adão e Eva abandonaram um lugar, e ali nós vemos a primeira tirinha, Eva no Jardim do Éden, né? Um lugar que era perfeito, e de repente ela cai ali na astúcia de Satanás, que estava usando uma serpente para poder falar com ela. E aí nós vemos que em seguida, quando pecar, não direi nada, mas haverá sinais. Então, já estão abandonando o lugar que estavam. Por quê? Porque por um compromisso que eles não cumpriram com Deus, não obedeceram a palavra de Deus. Então é exatamente isso. O pecado, muitas vezes, estava conversando com o Felipe, com a Neda, alguns minutos antes aqui de entrar no podcast. O pecado, ele é exatamente isso. Muitas vezes a gente não fala nada. É aquele negócio ali que ninguém sabe, mas existem sinais. Né? Então a pessoa, quando ela está muitas vezes vivendo de forma contrária ao que diz a palavra, ela pode não falar nada, mas algum sinal vai ser mostrado ali. É exatamente o que a gente vê nessa tirinha. Neda? Oh, Neda? A gente consegue enxergar nesta imagem todo o resumo do capítulo 3, né? Perfeitamente. Boa. É a soma de um passo tras outro de decisões, né? Tipo, no primeira imagem que a gente consegue ver a Eva, nesse momento, a gente tem que perceber que ela está deixando de acreditar na palavra de Deus. E, por consequência, traz depois, né, o abandono, o que ela começou a sentir outros tipos de sentimentos que antes não sentia, né? E começaram já, não só ela sozinha, sino com o Adão, né? Já se esconderam, Sim. né? Para esconder esse erro que eles cometeram, né? Mas foram passo a passo, né? Não foi algo radical, que hoje em dia também a gente faz isso, né? A gente não percebe, mas vai pouco a pouco, e o Satanás aproveita, né, essa brecha, esse pequeno ato para dar uma história triste por detrás, né? Bom, legal demais. A gente vai logo ver em detalhes aí, né, com o Felipe, cada passo que foi dado até
chegar nesse momento triste, né? Isso. Terrível que a gente pode ver aí na tirinha da semana, que começou com uma dúvida, né? Mesma coisa, mesma estratégia. Por falar em estratégia, né? Parece que houve um esquema, né, pastor Yuri? Um marketing muito bem elaborado, bem feito, visual, né? Com ideias contrárias, né? Com ideias controversas para que eles tivessem dúvida. E até eles mencionou aqui na parte do contexto como o maior esquema de marketing da história. Interessante que o marketing tem muito poder, né? Diz que Hitler conseguiu fazer o que fez na Alemanha porque tinha um propagandeiro de mão cheia, né? Vender uma imagem, né? Para uma nova Alemanha, né? Para uma nova Europa e para o mundo todo, de que o nazismo seria a melhor resposta, né? Para tornar o mundo um mundo mais equilibrado, sem pessoas, né? Defeituosas e tal. Era pregado pelo nazismo, né? Mas o marketing foi muito bem feito. Até hoje, se vê o símbolo do nazismo, você lembra na hora. É curioso, né? O nazismo teve muita força nessa parte de marketing também. Mas, como foi o marketing feito lá no Éden, que levou Muito Adão bem. e Eva a comprar essa ideia de viver longe de Deus? Muito bem, pastor. Assim como você citou, né, a questão do nazismo, um homem que utilizou do marketing para fazer uma das piores coisas que o ser humano pode fazer no mundo, matar milhões de pessoas. Então, nós vemos que lá no Jardim do Éden não foi diferente. Aqui a lição, ela conta a história de que certa vez um casal recebeu um convite e ele ficou muito feliz porque naquele convite dizia que eles iriam ganhar um prêmio no valor de centenas de dólares. E quando eles chegaram lá, eles colocaram a melhor roupa e tal, e viram que nada mais se tratava do que... na verdade, eles não eram os únicos que estavam lá, não eram os sortudos, assim, os únicos que haviam ganhado aquele prêmio, mas nada mais era do que um jantar de uma empresa que iria apresentar produtos totalmente desnecessários para o ser humano, para poder... Enfim. E nós vemos que com Eva não foi diferente. Com Eva e com Adão, lá no Jardim do Éden, não foi diferente. Satanás, ele apresenta uma ideia, né, um plano, ele está ali no Jardim do Éden, ali apresentando uma ideia para Eva, falando ali coisas e ela achando que era algo bom, mas na verdade aquilo viria a trazer a destruição total dela, de Adão e de toda a sua descendência. O texto que o pastor Fabrício leu no início, que é o texto aqui de Gênesis 3,15, ele é muito claro, dizendo quem está por trás de tudo aquilo, né? O texto ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, existe ali, entre ti e a mulher, entre a serpente, existe um artigo definido ali mostrando que é a serpente. E por trás da serpente, por ser ali algo definido, no texto bíblico ele é bem claro quando você vê lá no hebraico, existe um artigo definido ali no ti, ali na pessoa que está por trás da serpente. Ou seja, por trás dela existia Satanás. E Satanás estava por trás de tudo, arquitetando tudo. E quando ele planejou tentar Eva, Ellen White diz que ele se isolou de todos os outros anjos caídos, ele ficou sozinho porque ele não poderia cometer erro no projeto dele. Ele não poderia cometer erro. Uma coisa interessante, e com certeza já aconteceu, acredito que com a maioria das pessoas, é você comprar algo que você não precisa, tá parado dentro de casa porque a propaganda foi muito boa. E hoje em dia o inimigo ele faz isso, principalmente com os jovens. O objetivo do jovem é querer ser feliz. Só que o produto que o inimigo vende é a destruição. Só que ele não vai vender a destruição da forma como ela é. E aí, muitas vezes, ele apresenta ali as drogas, apresenta ali algumas coisas que, a princípio, parecem ser muito bonitas. Exato. Só que, se você quiser saber, por exemplo, como a droga é, você não vai perguntar para quem usa esporadicamente numa festa. Você tem que perguntar para quem é dependente químico. Porque ele comprou de forma efetiva o produto que Satanás vende, que é a destruição. Ou talvez até mesmo para um familiar que tem um dependente químico. Isso. Para entender de fato o que ela causa. Então nós vemos aqui na lição exatamente isso. O maior esquema de marketing, né? O maior esquema de marketing que, na verdade, ele traz inimizade. A palavra inimizade tem que ver, no contexto bíblico aqui, com hostilidade entre homens, entre a serpente e a mulher, e entre pessoas, entre nacionalidades, entre o mundo. Então, hoje, o mundo ele é inimigo um do outro. Né? Você vê aí nações que estão... Chegamos um período de pandemia, parece que estava tudo em paz. De repente, não precisou passar um ano para já desencadear uma guerra em um lugar, uma guerra em outro lugar. Ou seja, o mundo existe hostilidade, existe inimizade. E isso foi causado aqui no nosso planeta originalmente
lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva aceitaram ali a proposta enganosa de marketing que vinha por parte de Satanás. E esse esquema da questão da surpresa, né, cara? Acho interessante a questão do marketing, né? Trabalhar com essa proposta de trabalhar com o inesperado. Imagina, ela tá ali no Jardim do Éden, do nada, uma serpente falando. Esse peixe nunca falou, cara. Sim. Um animal alado, um dos mais bonitos na época. Hoje tem uma sensação de ser um animal asqueroso e tal, né? Mas no passado não, era um dos mais belos, né, que haviam no Jardim do Éden. E não sei se com vocês é assim, mas quando é uma coisa inesperada, ele é muito boa, você... Chama atenção. É assim, né? Eu tava um tempo atrás, lá no Piauí, né? Eu era pastor lá e tal. Aí eu fui comprar Não, eu tava na rua, o telefone tocou. Aí o telefone tocou do nada, né? Aí alguém me falou, dizendo que é da produção de um grande programa de audiência aqui do Brasil, um programa de domingo aí e tal, dizendo que eu tinha ganhado um carro, né? 0 quilômetro, um valor grande, né? Em dinheiro. E minha esposa estava dentro do carro também. Aí na hora que falou que você ganhou um carro, um dinheiro ali, opa! Aí, sabe, foi tão rápido que eu falei assim, não, mas de onde é? Não, que é da produção né, no caso era o Faustão, né? O Faustão só vai vir aqui depois da dança dos famosos, vai não sei o quê, vai aparecer aqui no palco, e vão entregar um prêmio aqui. Agora é o seguinte, você tem que colocar aqui um valor nesse número aqui e tal, só para garantir a sua participação. Aí, mas na hora, assim, mas não fala para ninguém, viu? Porque ninguém pode saber, se alguém souber, pode roubar o seu prêmio. E aquele foi tão impactante, foi tão rápido, que a gente foi parar lá numa farmácia para colocar lá o crédito em uma companhia, né, de telefone do Brasil aqui. Aí, e não desliga não. E aquela pressão, e eu peguei lá, não, temos que ir lá, não sei o quê, e tal, ganhamos. Aí fomos lá na farmácia, quando eu fui lá, e eu aqui no telefone, aqui ligado. Aí eu cheguei lá, pedi um crédito para colocar num número X e tal. Aí o cara da farmácia disse, alguém te ligou? Aí eu disse, não, pode falar, eu não queria falar, o cara falou que não era para falar. Aí, se alguém te ligou? Aí, sim. Te ligou de um lugar dizendo que você ganhou um carro? Aí eu, sim. Bateu aquela tristeza, cara, porque eu não ganhei mais o carro. Aí o cara falou, é trote, cara. Os caras da prisão ligando aí. Já vários vieram aqui hoje comprar um crédito pra colocar em tal celular. Como é engraçado, né, Pastor, cara? agora... A gente ouve direto na TV, a gente ouve o tempo todo, né, e tal, trote, engano, golpe. Mas quando é com você com a proposta boa, né, como foi com Adão e Eva também, né, vocês vão ver melhor, vocês vão ter mais sabedoria, né, vocês serão como Deus. Ser como Deus, então, fala mais aí para poder entender, né? É incrível, né, como o marketing, como a propaganda, ela tem poder de fazer a gente comprar coisas que são, se a gente fosse parar para pensar mesmo, absurdas, né? Coisa que a gente não precisa, não quer. É interessante porque, assim, desculpa, Felipe. Não, pode ir lá. Tem um detalhe interessante. Gênesis, ele mostra aqui no capítulo 3 a queda de Adão e de Eva. Mostra a queda dos nossos primeiros pais. Agora, eu sempre digo isso. Nunca nós caímos sem antes entender, saber que nós estamos sendo tentados. Nunca um ser humano ele cai em uma tentação sem antes ser avisado. Deus ele tem um papel muito interessante de nos avisar. Ele fala, olha, cuidado com o caminho. Gênesis capítulo 2, versículo 15, não está aqui na lição, mas eu gostaria de destacar esse texto. Diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A palavra guardar aqui, ela tem a ideia de vigiar, de preservar, de proteger. Então, de alguma maneira, Deus ele falou para Adão e para Eva, olha, cuidado, porque o lugar que vocês estão, existe uma pessoa que está querendo tomar o poder. Inclusive, então, a recomendação era para que não se aproximasse não comesse o seu fruto. Ou seja, eles sabiam, e o mesmo acontece comigo hoje, acontece com a com a Neda, né, com o pastor Fábio, com cada um de nós aqui. Sempre quando o ser humano ele está sendo tentado, existe ali o Espírito Santo falando na nossa mente, olha, cuidado com esse caminho. A pessoa está indo para um lugar, e cuidado com esse caminho, porque esse caminho vai levar à perdição. Então Deus ele nos avisa antes. Aí cada um toma a sua decisão, foi o que aconteceu com Eva também. Ô Neda, me diz aí, quais são as táticas de venda de Satanás? Satanás é um vendedor incrível, né, cara? Ele vende o que ele não tem para oferecer, né? Alegria, felicidade, né? Liberdade, tudo que ele não tem ele vende, é louco, né?
Mas e aí, quais são as táticas de vendas que ele tem usado, usou no passado e continua usando hoje também? Justo estive pesquisando na internet, né? Que fazem as grandes empresas para vender? Quais são as dicas? E eu encontrei 2 passos que utilizam estas pessoas que vendem muito. E a primeira é analisa o lugar onde eles vão vender o produto. Vêem qual necessidade tem, né? Vão relacionando com a necessidade das pessoas onde vão vender o produto. Sim. O segundo passo é vender um bom produto, um produto atraente, né? Só que vai ligado com a pessoa que vai vender. E esta pessoa tem que ser positiva e persuasiva. Então, com a fala dessa pessoa, vai conseguir vender. E a gente agora, só com estes 2 passos, a gente pode perceber que Satanás é o melhor vendedor. Por quê? Porque ele já nos está analisando todos os dias. Ele vê que faltas nós temos para dar um produto, né? Um produto específico para cada um de nós. Não é um produto para todos, né? Porque eu posso ter um erro e você não. Né? Tem uma tática para cada um. Isso, né? Então, ele, justo nas táticas, está falando que ele camufla, né, o produto para que a gente ache que precisamos e possamos consumir esse produto. Só que mistura entre a verdade com a mentira. E esse é o grande problema que nós temos que ter cuidado, não? Boa! E aí? Pastor, eu me lembro quando, aproveitando que a Neda tá aqui, que é lá de Cochabamba, ela vai conhecer o que eu vou falar. Existe um lugar lá que se chama Monte Tunari. Sim. Né? Eu tive o privilégio de subir aquela montanha e lá tem 5.020 metros de altitude com relação ao nível do mar. E quando você chega lá no topo é um lugar lindo. Mas eu me lembro que quando a gente subia, tinha uma irmã lá, que eu não me lembro o nome dela, tem 70 anos de idade, era a nossa guia. E ela Eu sei quem sabe é. quem é, né? Moleiro, esposa ele faz um moleiro. Exato. Eu me lembro quando a gente tava subindo lá, pastor, eu olhava pro topo daquela montanha e parecia que era algo impossível de chegar. E eu me lembrava daquele salmo que diz que o nosso Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. E aqui na lição de hoje está falando o seguinte: enquanto Adão e Eva acreditassem na palavra de Deus, estariam seguros. Eu me lembro muito bem. Eu olhava para aquele topo daquela montanha, podia beber água, podia comer uma barrinha de cereal, seja o que fosse. Somente Deus, quando eu lembrava que Deus é meu refúgio, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, essa montanha tá aqui, parece ser algo tão forte, tão sólido. Deus é exatamente isso. Enquanto nós estamos em Deus, estamos com Cristo, estamos seguros. A partir do momento que a gente deixa um pouquinho Deus de lado, meu amigo, o mundo desaba. Não existe mais estrutura. E a tática de Satanás, ela é muito específica, né? Embora mude, né? Seja personalizada de acordo com cada um, mas foi assim com Jesus também, né? Se tu és filho de Deus, 40 dias atrás ele ouviu da própria boca de Deus, tu és meu filho amado. A mesma coisa aqui. Foi assim que Deus disse que é para comer de tudo. Não foi de tudo, era só dessa árvore. Então, toda vez que o diabo quer tirar a gente, quer vender alguma coisa pra gente, quer enganar a gente, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer a gente duvidar da palavra. E o engraçado... Duvidar da palavra. Oi. E o engraçado é que essa venda, que ele vende felicidade, né? Mas essa felicidade vai ser curta. E a consequência vai ser muito mais longa, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque como você falava, pastor, se a gente estivesse todo o tempo com Deus, Satanás não consegue vender para nós o produto, né? E outra coisa... Pode falar. Outra coisa assim, que eu achei bem interessante isso aqui, além de... Qual foi o primeiro que eu falei? Alguém lembra qual foi o primeiro que eu falei? Esqueci agora. A primeira tática que Satanás usou foi... fazer duvidar da palavra. E a outra que eu achei aqui é fantástica, né? E muito interessante, né? Mentir descaradamente. Isso. Achei isso aqui bem interessante, porque ele mentiu descaradamente. Certamente não morrerás. Mas como não vai morrer, cara? Deus falou que vai morrer, se comer, vai morrer. Então, Satanás é terrível, e ele usa a mentira. E não tem coisa mais poderosa para o marketing que a mentira. Prometer algo que não vai dar. Quantos golpes não acontecem no mundo, cara? Como essa que eu quase ia caindo, cara. Eu depositar uns 20 reais lá de graça. Hoje, o cara me liga, eu escuto o cara. Eu sei que é na penitenciária, ficou ouvindo e tal, não sei. É mesmo e tal, porque eu já sei.
Aí pergunta quando pra me ele, ligam me passa o do endereço meu aí banco. pra mandar um grande convite. Quando Convicção. me ligam do meu banco, eu fico assim, mas já sei que meu banco não vai falar, do banco nunca a gente vai te ligar. Aí ele que tal, não sei o que, fizeram um pix em tua conta, tal, tantos mil. Você confirma, não sei o que, é isso mesmo, para poder pegar meus dados, né? Aí eu fico, rapaz, como é que pode, cara? Mas não é interessante quando você tem segurança, Isso. quando você sabe que não é verdade, Ele você conhece o produto. você não cai mais, né? Então, o diabo, ele mentiu descaradamente, prometendo a Eva liberdade, algo, coisa que ele nunca vai poder oferecer. Ao contrário, só teve sofrimento. E o fato é que as táticas de Satanás parecem que são muito eficientes. Por quê? Porque ele usa até hoje, cara. Só muda um pouco a estratégia, mas é basicamente a mesma coisa. Se ele consegue tirar a gente da palavra, se ele consegue fazer a gente duvidar da palavra, ele vai mentir pra gente se a gente não conhecer a palavra e não confiar. Não conhecer. Se a gente não confiar na palavra do que Deus diz, a gente vai ser enganado. Qualquer um vai ser enganado quando ele é afastado da palavra. E vai começar a acreditar em promessas que ele jamais poderá cumprir. Já viu aquele garoto lá que, não, eu tô aqui com essa menina aqui e tal, mas não dá nada, né? Ela não conhece a Deus, mas tudo bem, no final vai dar tudo certo. Depois vira um caos a vida, vira um caos a família, né? Não, vai dar nada, né? Pornografia, não dá nada. Não, o cara vira um viciado em pornografia, né? Ah, não, mas é só o sexo antes do casamento, não dá nada, é tranquilo. Aí depois vira um caos a família. E é assim, ele mente. Ele nunca entrega aquilo que promete. Nunca. Satanás nunca vai entregar aquilo que ele promete. E ele usou até algo que ele quis e ele não conseguiu. Tanto que ele foi expulso do céu, por quê? Porque ele usurpou, ele queria ser igual a Deus. E aí, quando ele começa a tentação com Eva ali, que ele fala... É justamente o que ele vende, né? Ele falou, Eva, ó, Deus não quer que você coma, porque ele sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Aí na hora, Eva, opa, gostei disso, isso é bom, eu quero ser igual a Deus. Ele vendeu algo que ele tentou e ele não conseguiu, e por causa disso ele foi expulso do céu. E ele usa isso com Eva, Eva caiu no mesmo engano, e talvez ali o fato de comer tenha sido só a materialização, porque ela já tinha Daquele pecado desejo, né, no coração. do desejo e da intenção que o inimigo teve de querer ser igual a Que Deus. é o mesmo, no fundo, quando eu digo assim, quero ser igual a Deus, eu digo assim, eu não preciso de Deus mais, porque eu já sou, né? Eu sou Então, autossuficiente. por que obedecer a palavra desse Deus se eu tenho condição de guiar a minha própria vida, né? Então, isso é muito perigoso. Foi o que ele tentou e que ele tentou, aliás, plantou no coração de Eva, no nosso também. Aliás, Felipe, quais são as consequências aí dessa desobediência, né? Porque é interessante, a lição traz um passo a passo do que eles tiveram que passar e passaram, né? Porque assim é o pecado, né? A Nida fez um resumo geral aqui do passo a passo, tem que comprar essas ideias de Satanás, mas e as consequências gigantescas que eles tiveram que pagar após ter desobedecido a Deus? Ajuda a gente a entender melhor isso aqui. Eu imagino como eles devem ter ficado, porque de certa forma eles foram expulsos do jardim, mas eles ficaram próximos ali. E a tristeza, e principalmente a tristeza de ver o primeiro sacrifício de um cordeiro, algo que eles nunca tinham presenciado por causa de um erro. Mas tudo isso começou, e a própria lição traz, naquele efeito dominó. O pecado ele nunca vai se mostrar grande. Então Deus cria Eva. Perigoso, né? Isso. Deus cria Eva com qual intuito? Ele olha para Adão e fala: ó, não é bom que ele esteja só. O primeiro erro foi a distância entre eles. Eva ficou só. Algo que não era para ter acontecido. Porque eram para eles viver de certa forma juntos. E ali ela começa a olhar para a árvore, aí já caiu a primeira peça de dominó. Aí daqui a pouco ela vê a serpente, caiu a segunda peça do dominó. Aí ela começa a dialogar, caiu a terceira. Aí ela come o fruto, aí o dominó todo já caiu, né? Já desabou. E por causa disso, até hoje nós temos consequências disso. E talvez se ela tivesse parado ali uns 5 minutinhos, se ela tivesse o panorama do futuro que tudo isso teria causado, com certeza a atitude dela poderia ter sido diferente. É a mesma coisa conosco. Quando a gente para 5 minutos, igual o pastor falou, é só um namoro ali, mas não vai dar nada não, não vai dar nada não. E aí depois quando a gente colhe as consequências que a gente pensa, eu poderia ter pensado um pouquinho mais, deveria ter recuado. Geralmente é isso que acontece, Falou e né? disse. Então, houve vários passos, eles viram, avaliaram a experiência, permitiram os seus sentidos, né? Deram vazão. Outro ponto, né? Deram vazão aos sentimentos, né? Eles foram guiados pelos sentimentos. É o mais perigoso. Considerar os benefícios, né? Tá, mas se eu realmente fizer isso, o que eu vou ganhar com isso, né? Comprometer-se com a experiência, praticar a ação pecaminosa, levar os outros a pecar, como foi também, né? Assim que vai acontecendo, né?
até ponto de você convencer o outro a fazer o que você está fazendo, né? Como foi ela com o esposo. E o resultado terrível, né? Principalmente, só destacando um ponto, pastor, eu lembro de uma aula de fisiologia na faculdade. E aí, quando você estuda o corpo humano, por si só, o corpo humano Deus criou de forma perfeita. Só que nós não podemos confiar no nosso corpo por conta do pecado. Eu lembro que o professor fez até uma experiência aqui. Ele falou, ó, por exemplo, essa caneta, ela é rígida ou ela é flexível? Ela é rígida. Só que se eu fizer isso, ou que mais na pontinha, ela é flexível, ela aparenta ser flexível, uma coisa que ela não é. Então eu não posso confiar nos meus sentimentos. E toda vez que a gente confia em sentimentos... Sentidos, né? Aí, nos sentidos, aí vem aquelas expressões. Cego de amor, cego de raiva. Quando a gente está com medo, a gente enxerga o que não existe. Então, tudo isso, principalmente quando a gente confia nas nossas emoções e a gente confia no próprio eu. E não na palavra. E não na palavra, é algo muito complicado, muito complicado. E veio só o resultado, né? Consciência de que houve uma mudança, começaram a perceber, né? Os olhos se abriram, vergonha, sentimento de culpa, tentativa de resolver, né? Do seu próprio jeito. Procrastinação em buscar Deus, vão ficar aqui escondido, né? E relacionamento rompido, né? Porque eles não queriam mais se encontrar com Deus, que é que negócio louco, né? Que o pecado causa. E o pior de tudo, né? Culpar a Deus e os outros, né? E os efeitos do pecado da natureza, relacionamento, da humanidade, natureza, né? Na expectativa de vida. Tudo acabou, tudo diminuiu, tudo foi se deteriorando, né? Por conta das escolhas que foram tomadas. Então, houve sim consequências terríveis que a gente colhe até hoje, né? A gente precisa saber que pecado, sim, sempre vai trazer consequências. Que a pior parte deles mesmo, a pior parte é o rompimento dessa intimidade com Deus, né? O abismo que é entre nós e Deus quando a gente está... De um Deus e maravilhoso, né? É um Deus que não se cansa de procurar a gente, né? De perguntar a gente, para que a gente saiba e reconheça aonde a gente está. Bom, gente, vamos correr aqui, ó, caminhando por Ipeteixe. A palavra-chave da semana é distorção. E eu queria ouvir aqui, rapidamente aqui, começando aqui pelo pastor Yuri Freitas. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre que palavra ele escolheu, que texto ele queria compartilhar com a gente aqui na nossa rede semântica. Vamos lá. Muito bem, pastor. Eu escolhi o texto aqui de capítulo 8 de João, versículo 44, que diz o seguinte: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Nossa. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, distorção, para mim, tem tudo que ver com a palavra, exatamente a palavra mentira. Botei também essa. Mentira, porque Satanás, ele desde o início, ele está aí distorcendo as coisas. Eu acho que o ser humano precisa tomar muito cuidado, porque existem alguns gatilhos que nos levam aí a esse caminho, né? Por exemplo, se eu me afasto de Deus, se eu deixo de estudar aqui a lição da escola sabatina, isso é uma experiência até pessoal. Os dias que aconteceram de, eu não consegui estudar a lição, o dia não é o mesmo. O dia não é o mesmo. O dia que você não lê a Bíblia antes de sair, porque saiu com pressa e tinha atividade, isso aqui, o dia não é o mesmo. E para fazer coisas boas, né? Mas eu sou um missionário, tô lá no Animação, ou eu sou um missionário da igreja, eu sou um jovem, eu fui para decorar a igreja de manhã, não é o mesmo. Não. Então, existem gatilhos. Adão e Eva foi a mesma coisa, eles se afastaram, Deus disse para não se afastar, eles deixaram de obedecer a palavra, Deus disse para não... Então, aqui está, Satanás, distorção, mentira. Essa é a palavra. Boa. E aí, Neda? Teu texto, tua palavra. Texto. Está em Mateus, capítulo 4, versos de 1 ao 11. A palavra foi persuasão. Por que persuasão? Porque Satanás sempre está em cima de nós, persuadindo-nos, né? Só que para Deus não existe a palavra persuasão com nós, né? Então, para mim foi forte também ler os textos, porque Satanás conta a tentação que fez para Jesus. E ele enxerga, o Satanás enxerga coisas frágeis de Jesus. Só que Jesus, como responde? Está escrito. E a gente tem que ter muito em conta esse exemplo, né? Se nós estamos frente a uma prova assim, difícil, a persuasão do Satanás, a gente tem que pegar a Bíblia e falar, está escrito, para não cair na tentação, né? Top muito demais, bem. Hein? Persuasão é um recurso bem utilizado por Satanás também, viu? Muito. E foi assim também com Jesus. E aí, Filipão? O texto que eu escolhi está lá em 1 Coríntios 15, do 24 ao 26, e fala assim: Então virá o fim,
quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Nossa. Eu escolhi esse texto porque quando a gente estuda ali o contexto ali da queda do homem, a gente não vê salvação nenhuma. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e como todos nós somos pecadores, nós merecíamos morrer. Só que a palavra que eu escolhi foi destruição, só que no aspecto de esperança, ou seja, Deus, ele virá, e muito em breve, assim esperamos, e estamos fazendo a nossa parte para abreviar o mais rápido a volta de Jesus pregando o evangelho, para que, enfim, esse grande inimigo que é Satanás e também que é a morte, ele seja destruído de uma vez por todas. Top demais, hein? Então, começa assim, né, gente? A gente sempre começa com essa pegada da distorção, né? Satanás é especialista em fazer isso, né? Foi assim que Deus diz, né? Alguns na própria igreja, não é tão bem assim, não leva isso tão a sério, né? Não vai muito a ferro e fogo, né? Bom, no passado era assim, mas agora é diferente. Os tempos mudam. Assim, etc, né? Então, a gente percebe isso, às vezes até dentro da própria igreja, né? Não, mas tá, esperar até o casamento, que bobagem, tá. Essa alimentação, não, rapaz, é só orar e Deus abençoa, não sei o quê. Ou para evitar também que pessoas novas entrem na igreja, a gente fala, não seja muito forte com ele, né? Isso, né? A gente tem essa tendência meio que natural. Tudo tem seu tempo. Né? Todo tem processos, então, né? A gente começa fortalecendo, né, a visão de Satanás que a gente tem, em vez de fortalecer a confiança na Bíblia, na palavra de Deus, né? E motivar as pessoas a amarem a Deus e a sua palavra, a gente termina com esse discurso de vamos furar a bolha, né? A gente termina entrando em concessões, e o diabo, tudo que ele quer é distorcer o que Deus queria orientar para nós. Ele orientou tudo estava orientado para Adão e Eva, eles decidiram ir contra. Né? Jesus, no caso Jesus, né? Você mencionou Jesus, né? Então, te lança daí, lançar para quê? Sim. Vou tentar a Deus, para quê? Para que ele cuide de mim? Não faz sentido andar por um caminho que ele falou que não era para andar e achar que ele vai me proteger lá. Não faz sentido, então não vou não. Não vou tentar Deus coisa nenhuma. Vai para lá você, larga de mão. E principalmente nesse contexto, pra gente é muito mais perigoso esse nada a ver e não é bem assim, que a própria Bíblia fala que se eu servir como pedra de tropeço pro meu irmão, é melhor que eu amarre uma pedra no pescoço e pule para que a consequência seja só minha. Que eu não carregue o fardo de levar outras pessoas à perdição, porque quando é uma pessoa que é de um contexto diferente, que vem falar algo sobre a nossa fé, a própria lição fala que é um exercício, ou seja, geralmente são nessas ocasiões que a gente fortalece a nossa fé, que a gente exercita e que a gente testemunha. Só que quando é alguém que professa a mesma fé, aí a gente fica mais... nós somos mais tentados a acreditar e a aceitar. Muito mais perigoso. Isso é verdade. Então, os erros não definem, né, quem a gente é. Se a gente falhou, fracassou, ok. O que define quem a gente é a palavra. Então, até a própria experiência de Adão e Eva, você percebe que há um Deus dizendo assim, bora conversar. Vamos arrazoar, vamos voltar a usar a razão. Se fracassou, mas eu tenho a solução. Vai ter consequências, mas eu tenho a solução. Então, não permita que seus erros te definam, né? E sim a palavra. Submeta a palavra. Não uma nova ideia qualquer, mas a palavra de Deus que é imutável, tá bom? E liberdade de verdade só seguindo a palavra. Não cai nesse papo de Satanás, porque liberdade, aquele é uma coisa que ele não sabe muito o que é não, viu? Ele vai trazer só prisão pra gente. Caminhando pro final agora aqui, nosso tempo tá acabando, eu queria pedir aqui a ajuda do pastor Yuri uma vez mais aqui. Diz que a Bíblia, né, seu relato do Gênesis, né, do proto-evangelho, ele sempre esteve pronto para salvar, né, pastor Yuri? Curioso, né? Porque a Bíblia apresenta, não Deus, agora o que eu vou fazer? Né, Adão e Eva pecou, o que eu vou fazer agora? Não, Deus já tinha um plano. É isso mesmo, pastor Yuri? Exatamente. Como o pastor disse aí, o proto-evangelho, né, Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamam de proto-evangelho porque é a primeira vez que estava sendo pregado ali o evangelho, ou seja, porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, o povo de Deus. Ali não era somente Eva, mas era Eva e todos os seus descendentes. E aí depois ele diz, entre o seu descendente e a sua semente, né? A sua descendência, ou seja, os descendentes de Satanás e a semente de Eva. Quando vai falar da semente, ela fala ali a semente, não as suas descendentes, mas a semente, falando de Cristo. Então existe uma inimizade e esse proto-evangelho é exatamente a proclamação de que Cristo um dia viria.
E aí ele diz assim, este te ferirá o calcanhar. Tu lhe ferirá a cabeça e este te ferirá o calcanhar. Ou seja, Cristo feriria a mesma ferida para um e para outro. Só que a diferença é que Cristo feriria a cabeça. E a outra não. Na verdade, as duas são mortais, porque Cristo morreu também. Mas só que a diferença é que uma é mortal eterna e a de Cristo foi apenas um calcanhar. Ou seja, ele morreu, mas ele ressurgiu. Então a mesma palavra que aparece para ferir entre um e outro é a mesma palavra. A palavra para ferir lá, tanto Satanás quanto Cristo é a mesma. E as duas são mortais. A ideia da palavra que aparece é mortal. Só que uma é na cabeça, outra no calcanhar, para matar uma serpente na cabeça. E Satanás, então, a morte de Cristo na cruz, eu gosto muito desse texto também, porque Cristo ele usa a arma de Satanás para derrotar o próprio Satanás. Ele pega a arma de Satanás, que é a morte, ele diz, então tá bom, eu vou morrer. E quando ele morre, ele está matando o próprio Satanás. Ele está destruindo ali, selando a morte eterna de Satanás. E a lição está dizendo exatamente isso, né? O proto-evangelho, ou seja, Gênesis 3,15, é o primeiro anúncio do evangelho, porque nele Deus profetizou que um descendente iria desferir um golpe mortal em Satanás. Então, Satanás ali na cruz, o final dele está decretado. Não tem mais o que para onde correr. Ele sabe que pouco tempo resta. Por isso que agora ele está correndo para todo canto para tentar destruir a maior quantidade de pessoas possível. Interessante que toda tentativa de Satanás, né? Porque então, lembra que a gente falou nos episódios anteriores que o orgulho de Satanás levou ele a uma utopia, né, cara? Imagina assumir o lugar de Deus. E mais uma vez isso se repete, porque na cabeça dele, eu vou matar Cristo. Né? Nasceu, então eu vou tentar matar ele quando for criança, para barrar, né, a situação. E assim foi também ao longo da sua vida na cruz, que eu vou matar, porque matando ele, acabou tudo e eu vou dominar esse mundo, né? E ele não consegue. E ele nem imaginava, né? Ou se estava tão iludido, né? Porque matando Jesus, ou levando Jesus à cruz, né? Tornaria a revelação final do amor de Deus, né? Para que o universo soubesse o verdadeiro caráter de Deus e o caráter de Satanás, né? Porque na cruz, Satanás também ele é revelado, né? Quem Deus é e quem o diabo é. Quão diferentes eles são, né? De um Deus que se fez homem para morrer pela criatura que pecou. Já Satanás fazendo tudo para matar Cristo para poder assumir o seu lugar. Então a gente percebe que a estratégia dele, embora parecesse tão eficiente, na realidade levou ele mesmo à própria destruição. Né? Nada poderia garantir a inimizade eterna, olha, entre Satanás e os filhos de Deus, quanto a morte do Filho de Deus na cruz. Toda vez que pensar na cruz, a gente vai sentir repulsa pelo mal. Porque olha o que o pecado causou no próprio Filho de Deus. Então, é uma inimizade que ninguém pode apagar. Não. Ninguém fica, não lembro mais o que aconteceu. Não, você pensar na cruz, Cristo passou para poder pagar o preço do pecado, a gente vai constantemente, agora e por toda a eternidade, ter repulsa, nojo do pecado. Exato. É interessante porque assim que o pecado entra no mundo, capítulo 4 de Gênesis já mostra ali Caim e Abel, na história de Caim e Abel, e versículo 7 do capítulo 4 diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas ele termina assim, mas a ti cumpre dominá-lo. Então hoje o pecado está enraizado nesse mundo. Eu tenho natureza pecaminosa. O único que veio aqui de forma sem ter natureza pecaminosa foi Cristo. Mas eu tenho, a Neda tem, o pastor Fabrício, todos nós aqui temos. Agora, eu preciso da orientação do Espírito Santo para conseguir dominar. O Espírito Santo é aquele que fala no meu ouvido e ele diz, olha, esse é o caminho. Agora eu preciso de equilíbrio, de domínio próprio. E cumprir aquilo que está em Gênesis capítulo 4, Justo verso 7. no livro O Libertador, a tia Helena, no capítulo 13, fala que o Satanás não tinha o poder de pegar a mão de Jesus para tirá-lo, né? Quando ele fala, tira-te, né? Uhum. Então, é o mesmo com nós, né? Ele pode dar a tentação, mas ele não pode mentir, né? Mas não pode pegar-nos. A gente tem que decidir, né? Ele não pode forçar ninguém a uma decisão. Bom, ao anunciar voluntariamente a sua vida, Cristo prometeu não apenas redenção, mas também a destruição final e eterna de Satanás, do pecado e do mal para sempre. Então a morte de Jesus não só trouxe perdão para a gente, o anúncio claro de que a cabeça da serpente foi esmagada. Amém. Vocês já viram uma serpente no interior? É comum matar a serpente, Na cobra, Bahia né? já Esmaga a cabeça, depois o ainda. corpo fica só mexendo. Tá igualzinho o diabo, né? A cabeça foi esmagada na cruz, mas ainda está vivo, né? Ainda está ameaçando, ainda está
fazendo tudo para fazer a gente achar que Deus não venceu, né? Caminhando para o final, eu queria ouvir vocês agora, só para terminar rapidinho, o tempo já acabou já, mas diz que Satanás sofreu uma perda infinita, né? E Jesus, ele demonstrou compaixão infinita. Sim. Eu queria ouvir vocês aqui rapidamente as considerações finais sobre isso, que vocês conseguiriam ou gostariam de compartilhar com a gente agora, as palavras finais de vocês aqui na nossa lição. Grande Felipe. O meu, pegando só um trechinho aqui que faz o link com a lição de sexta, a lição de quinta tem um parágrafo que ela fala que Deus é quem deu o primeiro passo. Top. Isso é o mais lindo e para mim É muita compaixão, né? é muita compaixão, porque é justamente o que 1 João 2,1 fala. Fala, filhinho, escreva essas coisas para que não pequeis. E o intuito de Deus é que o homem ele viva feliz, que ele viva bem, que haja comunhão entre o Pai e nós, e os pecadores. E aí tem a parte que João fala, todavia, se alguém pecar, saiba que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Uhum. Então, nós não merecíamos, nós tínhamos o pecado, nós temos o pecado, Eva errou, Adão errou e nós somos pecadores, só que não fomos nós que fomos atrás. Deus, ele chega primeiro, ele se dispõe a morrer. E agora, como ele se dispôs, cabe a nós aceitar a salvação, que é uma frase que a gente tem na Bahia. Nós somos pecadores, mas não somos pecadeiros. Ou seja, a gente é pecador porque somos filhos de pecadores, mas o intuito da nossa vida é adorar a Deus através de uma vida de santidade. Pastor Yuri. Aqui na lição, no finalzinho lá da lição, últimas palavras aqui da lição diz o seguinte: Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Então Cristo ele foi ao limite, ao extremo. Cristo ele foi ao mais profundo abismo, né? Ele experimentou a distância com o Pai. Ele morreu na cruz. Ele experimentou isso. Para quê? Para que eu pudesse ter vida eterna. Então, hoje, olhando para o que aconteceu no passado, imagine lá no passado as pessoas olhavam para o futuro, para uma promessa futura de Gênesis 3,15. E hoje a gente olha para o passado e a gente vê que isso já aconteceu. Então, Cristo ele experimentou o abismo, ele experimentou a morte. Aquilo que separa nós de Deus, ele experimentou isso. Para quê? Para que eu pudesse ser resgatado. Então, o que eu posso fazer em troca disso? Somente entregar minha vida a ele, porque eu não tenho de fato o que fazer. Não existe obra que eu possa fazer para retribuir. Então, a única coisa que eu posso fazer é, de fato, entregar a vida a ele. Senhor, minha vida está contigo, o Senhor cuida. Porque nada mais pode ser feito. Neda? Eu gostaria que vocês me acompanhem a ler Judas, capítulo 1, né? Os versículos 24 e 25, com voz potente. Para que todos escutem e lembrem, né? 24 e 25? Uhum. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Deus tem o poder, né, de cuidar-nos. E Deus fez também o mesmo jeito com Judas. Deus sempre estava com ele, só que Judas decidiu acreditar na palavra de Satanás. Como Eva também, né? Como Eva. E é uma chamada de atenção para nós, né? Porque a gente sempre vai escutar o Espírito Santo. E a gente tem que sentir, atender, né? Para não cair e que nossa história não seja triste. Sino que no futuro a gente todos juntos alabemos e glorificamos a Deus. E falar, né? Satanás não conseguiu vencer-me, né? Porque Jesus já venceu. Se Jesus já venceu, a gente também venceu. Amém. Bom, a gente fala aqui, entende que Satanás teve uma perda infinita. Imagina tentando enganar Adão e Eva e dizendo que, né, que, nossa, eu comi essa fruta, eu tô até falando e tal, etc. Mas a gente sabe aquela pessoa que já perdeu tudo, mas quer enganar outra pessoa para ela perder tudo também. Em nenhum momento disse assim, olha, eu fui expulso do céu. Ele tinha perdido tudo, cara. Ele estava vendendo uma ideia como se ele tivesse tudo para oferecer para ela. Então ele teve realmente uma perca infinita. Ocultou sua própria queda, o seu fracasso, para fazer Eva cair também. E Jesus, por outro lado, teve uma compaixão infinita. Termina com esse texto aqui, ó. O Filho de Deus, o glorioso comandante do céu, ficou tocado de piedade pela raça caída. Seu coração se comoveu de infinita compaixão ao ver a desgraça do mundo
do mundo perdido. E ele não ficou de braços cruzados. Não, nunca. Satanás teve uma perca infinita porque ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Só descendo. E Jesus teve compaixão. E para nos salvar, ele desceu tudo que ele podia descer, para poder nos levantar novamente. Então, que a gente desfrute de saber que há um Deus no céu que não teve vergonha de ser chamado nosso irmão, né? De um Deus que fez tudo para que a gente não perdesse tudo, como perdeu também o diabo. E ele quer que você perca tudo também que ele perdeu. Então, não vai nessa. Aproveite tudo que o Senhor tem para te oferecer, porque ele teve compaixão de mim e de você. Então, aproveite pela graça que ele ofereceu para você também. Eu queria terminar aqui pedindo que a Neda orasse para a gente, para que esse conteúdo, esse bate-papo, motivasse alguém, animasse alguém a aceitar, né, essa compaixão infinita que foi demonstrada por Jesus por cada um de nós. Ora aí, Neda. Pai amado, muito obrigado, porque agora a gente continua sentindo tu amor, tu chamado, Senhor. A gente tem muita gratidão a ti por o plano de salvação. Amém. Passamos por muitos momentos difíceis, Senhor, mas a gente tem certeza que você está com nós. Amém. A gente tem ainda a possibilidade de mudar decisões, de mudar pensamentos, Senhor. Que neste momento possa estar machucando nossa vida, nossa família, Senhor. Mas a gente quer ficar pertinho de Ti. Amém. A gente quer confiar em Ti, em Tua palavra, não quer duvidar em nenhum momento, Senhor. Amém. E daqui muito pronto, logo, a gente pode desfrutar da Tua companhia, que a gente possa sentir Tu abraço, Senhor. Muito obrigado por as bênçãos e pela palavra que nos traziste hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Neda, pela oração, Foi pela um companhia. prazer. Foi top demais, hein? Valeu, pastor Yuri. Valeu, Você é pastor do Leão. coração, você é do coração, Tamo hein? junto. E aí, Filipão? Top. Obrigado, hein, mais uma vez, tá? Eu que agradeço, pastor. E nossa gratidão também a você que está aí em casa, assistindo, ouvindo esse podcast, pelo tempo que você decidiu para parar, ouvir, refletir. Esperamos que você tenha, quem sabe, voltado no passado com a gente também aqui, em detalhes, ver todos os passos que foram dados, as consequências que acarretou essa escolha, fazer a gente refletir um pouquinho, parar, para que a gente não negocie em nenhum momento, né, a nossa confiança na palavra de Deus, a gente não acredita nas mentiras de Satanás, tão um pouco na falsa liberdade que ele está prometendo para você. Uma coisa que ele não pode oferecer, que é a liberdade. Então, ainda mais para alguém que perdeu tudo, o que ele tem para te oferecer? Nada. Então, aceite somente aquele que deixou tudo para poder te oferecer a vida eterna. Esse sim é digno da sua confiança, tá bom? Então, confie, entregue sua vida a Jesus, renove o seu pacto com ele e continue firme na palavra, porque é o único recurso que nós temos para nos mantermos longe do pecado e das propostas do marketing de Satanás, tá bom? Deus te abençoe. Não esquece de perseguir a gente lá nas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo com quem você ama e primeiro conheça também o amor desse Deus maravilhoso que está te atraindo, chamando você para ter um íntimo relacionamento com ele, tá bom? Que Deus te abençoe. Nos vemos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.